Bom, pessoal, então agora retomando, nós vimos ao final do bloco anterior o parâmetro utilizado que viabiliza o manejo do mandado de junção. Agora nós vamos às condições específicas da ação, as condições específicas do mandado de junção. Condições específicas da ação. O regular exercício do mandado de junção é especificamente condicionado a 1. Existência de direito subjetivo definido em norma constitucional de eficácia limitada. 2. Inexistência de regra ou norma regulamentadora. E 3. Nexo de causalidade ou etimológico entre a ausência de norma infraconstitucional e a eficácia limitada da regra constitucional, com a consequente inviabilização do exercício do direito subjetivo delineado na Constituição. Portanto, primeiramente, é necessário demonstrarmos a existência de um direito subjetivo constitucional. Mas qualquer direito fundamental constitucional? Não, como nós já dissemos, aqueles que dependam de regulamentação. Então, primeiramente, nós temos que demonstrar que se trata de um direito fundamental constitucional, um direito subjetivo constitucional, de eficácia limitada ou não auto-aplicável, que dependa de regulamentação. Então, esse é o primeiro ponto, a primeira condição específica da ação. A segunda condição é que não exista norma regulamentadora. E a terceira? A demonstração do nexo de causalidade entre a ausência de regulamentação daquele direito e, consequentemente, a inviabilização quanto ao seu exercício. Em outros termos, é necessário demonstrar que a ausência de regulamentação está inviabilizando o exercício daquele respectivo direito fundamental. O nexo de causalidade. Vamos aprofundar o exame dessas 3 condições específicas da ação. Primeiramente, como nós já vimos, a exaustão, necessário que se trate de um direito subjetivo constitucional. Mas não qualquer direito subjetivo constitucional, mas apenas aqueles não auto-aplicáveis, não auto-executáveis ou de eficácia limitada. Portanto, quanto ao direito subjetivo, definido em norma constitucional, de eficácia limitada. Mas a questão ela não é pacífica. Existe divergência, veja só, quanto à extensão dos direitos suscetíveis de tutela via mandado de junção a partir da expressão adotada pela Constituição dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, nós vamos analisar agora essa divergência doutrinária quanto ao alcance do mandado de injunção em relação ao direito subjetivo constitucional tutelado. Vamos à primeira corrente. A primeira corrente faz uma interpretação restritiva. Desde logo eu já deixo uma crítica. Não se interpreta ou não se deve interpretar restritivamente direitos fundamentais, garantias constitucionais. Então me parece que essa primeira corrente restritiva já começa errado. É até aquele velho ditado, né? Pau que nasce torto, morre torto. Então, se a sua premissa começa errada, a sua conclusão muito provavelmente vai estar errada. Então, eles partem de uma interpretação, veja só, restritiva de direitos fundamentais. Mas a interpretação de direitos fundamentais, ela deve ser ampliativa, tendo em conta a máxima efetividade das normas relativas a direitos fundamentais, a força normativa da própria Constituição
levando-se em consideração os próprios objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que é promover os direitos fundamentais, sempre que possível, maximizar os direitos fundamentais, aperfeiçoar o sistema de proteção. Então eu já deixo essa minha crítica em relação à primeira corrente, que, entendo eu, já começa errada. Primeira corrente, como dito, restritiva. Nesse sentido, Manuel Gonçalves Ferreira Filho e Derli Barreto e Silva Filho. Essa corrente salienta que os direitos subjetivos, delimitados nos capítulos 1, 3 e 4 do título 2, seriam protegidos pelo mandado de injunção. Assim, para essa corrente, seriam passíveis de tutela via... Deixa eu só apagar aqui. Via mandado de injunção, os direitos fundamentais, título 2, porém não todos os direitos fundamentais, apenas aqueles dos capítulos 1, que trata dos direitos e liberdades individuais, do 3, que cuida dos direitos de nacionalidade, e do 4, que cuida dos direitos políticos. Estaria excluído da proteção do mandado de injunção, por exemplo, os direitos sociais. Então, retomando, salienta que os direitos subjetivos, delimitados nos capítulos 1, 3 e 4, ou seja, direitos e liberdades individuais, direitos da nacionalidade e direitos políticos, seriam protegidos pelo mandado de injunção. Tendo em conta que o mandado de injunção possui um campo restrito. Cabe quando a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Aqui me parece muito estranha a interpretação que essa primeira corrente faz, restritiva, em relação à expressão direitos. Porque olha só, quando a ausência de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Sim, os direitos sociais são direitos fundamentais constitucionais. Por que excluídos? Qual a razão? Difícil. O argumento aqui é bastante fraco. Seguindo. Cabe quando a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Disso resulta que, como é óbvio para essa corrente, claro, não alcançaria outros direitos. O âmbito do mandado de injunção circunscreve-se à tutela de direito individual ou coletivo. Bem assim, do direito à nacionalidade ou político. Já a segunda corrente, chamada de intermediária, ela é um pouco mais ampla, mas, a meu sentir, ela não garante ainda toda a efetividade que o Instituto merece e, consequentemente, ela não garante toda a efetividade ou a máxima efetividade dos direitos fundamentais constitucionais. E por quê? Ela é mais ampla do que a primeira corrente, pois, para essa corrente chamada de intermediária, o mandado de injunção pode ser manejado sempre que se tratar de omissão na regulamentação de direito fundamental que se encontre inserido no título 2 da Constituição. O título 2 trata dos direitos e garantias fundamentais. Então abrangeria, por exemplo, os direitos sociais. Mas não alcançaria aqueles direitos fundamentais que não estão no título 2, que estão, por exemplo, expostos pela Constituição. Esses não seriam alcançados. Segunda corrente, intermediária. Celso Ribeiro Bastos, Manuel Antônio Teixeira Filho. Segura que os direitos subjetivos delineados no título 2, olha lá, todos eles, seriam protegidos pelo mandado de injunção. Título 2, que diz dos direitos e garantias fundamentais. E esse título 2, ele é integrado pelos seguintes capítulos. Capítulo 1,
direitos e deveres individuais e coletivos. Capítulo 2, dos direitos sociais. Capítulo 3, da nacionalidade. Capítulo 4, dos direitos políticos. E aí, capítulo 5, dos partidos políticos. Todos esses direitos inseridos no título 2, capítulo 1, 2, 3, 4, quando inviabilizados no seu exercício, em razão de ausência de norma regulamentadora, pode ser manejado o mandado de injunção. Retomando. Os direitos subjetivos delineados no título 2 seriam protegidos pelo mandado de injunção, tendo em exame que a tutela jurisdicional do mandado de injunção alcança os direitos subsumidos debaixo do título 2. Aí incluídos, obviamente, os direitos políticos e os relativos à nacionalidade e à soberania popular. Afasta-se, pois, em definitivo, a suposição de que a tutela injuntiva não pode ser solicitada para assegurar o exercício dos direitos amparados no artigo 7º, os direitos sociais, emoldurados pelo título 2, que se relaciona aos direitos e garantias fundamentais. Agora, a terceira corrente, corrente ampliativa. Para a corrente ampliativa, se você for ao artigo 5º, inciso 71 da Constituição, veja o que diz. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Gênero. Logo, não está aqui a Constituição limitando a utilização do mandado de injunção apenas àqueles direitos fundamentais constitucionais inseridos no título 2. Porque se o fosse, se a Constituição quisesse que o alcance fosse restrito, bastaria dizer. Bastaria ela colocar de forma expressa o seguinte: conceder-se a mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de qualquer direito fundamental previsto no título 2 da Constituição. Mas ela não fala isso. Ela fala direito fundamental. Ela fala direito, até melhor, direito e liberdade constitucional. Então, olha, ela não fala nem direito fundamental, ela fala direito e liberdades constitucionais. Ou seja, qualquer direito constitucional. Qualquer direito subjetivo constitucional que dependa de regulamentação para o seu exercício. Esteja ele previsto no título 2, capítulo 1, 2, 3, 4, ou em outro título da Constituição. O espaço pelo texto constitucional. Pois se o direito está na Constituição, ele é um direito constitucional. Novamente, não cabe ao intérprete adotar uma postura restritiva em relação às expressões constitucionais quando se trata de direitos fundamentais. E a Constituição fala direito constitucional. Sim, se você tem um direito no artigo 200, se você tem um direito no artigo 5º, se você tem um direito no artigo 20, 30, 40, ele continua a ser direito constitucional. Merecedor de tutela, merecedor de proteção, porque eu tenho um único sistema constitucional. O princípio da unidade da Constituição. Necessário se garantir a máxima eficácia dos direitos fundamentais constitucionais. E não dos direitos fundamentais previstos no título 2 da Constituição. Vamos à terceira corrente? Terceira corrente, corrente ampliativa. José Afonso da Silva e Celso Barbe. Sopesa que todos os direitos subjetivos constitucionais são protegidos pelo mandado de injunção. Todos, óbvio, que dependem de norma regulamentadora para serem exercidos, independentemente de estarem ou não no título 2. Basta que estejam na Constituição, pois estando na Constituição são direitos constitucionais. Tendo em mira que o mandado de injunção é destinado a assegurar o exercício de qualquer
direito constitucional? Por óbvio, não regulamentado e que dependa de regulamentação para ser exercido. Seja ele individual, coletivo, social, nacionalidade, político, esteja ele no título 2, capítulo 1, 2, 3, 4, esteja ele no título 20, 50, no título 1000, no artigo 300, no artigo 500. Está o direito na Constituição? Sim. E vou além, hein? Expressa ou implicitamente. Por que eu digo isso? Vá ao artigo 5º, parágrafo 2º. Veja lá. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime ou dos princípios por ela adotados. Vamos parar por aqui, por enquanto. Então, a própria Constituição reconhece a existência de direitos expressos ao longo do texto constitucional e direitos implícitos, que também são direitos constitucionais. Então, o mandado de junção ele poderia ser manejado para a proteção de qualquer direito constitucional expresso ou implícito. Esteja no título 2, no capítulo 1, no capítulo 3, no capítulo 2, no capítulo 4, esteja em outro título, esteja no artigo 1000, óbvio que 1000 não está na Constituição, não existe esse artigo, mas esteja em que artigo estiver, desde que esteja na Constituição. E também, implicitamente, desde que seja um direito constitucional. Agora, guarde um pouquinho, tá? Que a parte final desse parágrafo 2º do artigo 5º vai ser muito importante para a gente avançar para a quarta teoria. Mas não encerrei ainda, vamos voltar para a terceira teoria. Então, concluindo com a terceira teoria, de qualquer maneira, deve-se entender que a menção às prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania, à cidadania é meramente exemplificativa, como eu venho defendendo para vocês. Não se devendo considerar excluído do campo de proteção do mandado de junção nenhum direito constitucionalmente garantido e que dependa de norma regulamentadora para sua efetivação. Agora, quarta corrente, superampliativa. E agora eu vou pegar aquele gancho que eu deixei para vocês da parte final do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. Olha lá. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, são chamados direitos implícitos aqui, vírgula, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. A questão agora a saber é: o mandado de junção pode ser manejado quando um direito previsto em norma infraconstitucional estiver inviabilizado quanto ao seu exercício em razão de ausência de norma regulamentadora. Deu para entender? Então a questão é, o direito não está na Constituição, não é mesmo? Implicitamente. Mas esse direito consta de norma infraconstitucional. Pode constar, inclusive, de um tratado internacional de direitos humanos. Não consta da Constituição, nem mesmo implicitamente. E esse direito, que não consta da Constituição, mas integra o sistema jurídico, esse direito, estando ele inviabilizado quanto ao seu exercício, em razão de ausência de norma regulamentadora, será possível, nesse caso, o manejo do mandado de injunção? Eu, desde logo, já digo que, pelo menos em uma hipótese, a mim, seria claramente possível. Nas hipóteses em que o direito fundamental, dependente de regulamentação, se encontrar em tratado internacional de direitos humanos, que tem status constitucional. Sim, porque nesse caso, embora o direito não esteja expresso e tampouco implícito na Constituição, ele consta de tratado com status constitucional. Então, integra o sistema constitucional. E aí eu não vejo qualquer obstáculo à utilização, ao manejo do mandado de junção para essa hipótese. Essa, para mim, parece que não pode ser negada. Não pode ser negada. Hipótese que me parece um pouco mais difícil de adequar são aqueles direitos que
não estando na Constituição expressa ou implicitamente, e tampouco em tratado com status constitucional, mas que constem de normas infraconstitucionais, estejam inviabilizados quanto ao seu exercício em razão de ausência de regulamentação, possa dar margem à utilização do mandado de injunção. Vamos agora a essa corrente super ampliativa. A corrente super ampliativa, defendida por José Carlos Barbosa Moreira, falecido, Sérgio Bermudes, sustenta que as prerrogativas demarcadas em normas infraconstitucionais seriam protegidas pelo mandado de injunção, desde que inerente à nacionalidade, à soberania ou à cidadania. Tendo em vista que a primeira parte do texto refere-se aos direitos e liberdades constitucionais, sem qualquer limitação. Portanto, a todos os direitos e liberdades que tenham fundamento direto na Constituição Federal. Acrescenta-se a referência às prerrogativas intrínsecas à nacionalidade, à soberania e à cidadania, ainda que não diretamente contempladas no texto constitucional, e sim em alguma norma de nível hierárquico inferior ao da Constituição da República. Veja que é bastante interessante essa interpretação que a quarta corrente faz do artigo 5º, inciso 71. Vamos ao artigo 5º, inciso 71 novamente? Olha lá. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Vamos parar aqui. Então, nesse caso, tem cabimento o mandado de injunção para as hipóteses em que se tratar de direito constitucional expresso, implícito, espaço pela Constituição, também aqueles decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos com status constitucional. Nessa hipótese, cabível o mandado de injunção. Mas o texto vai além. Olha o que diz lá a Constituição novamente. E das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Aqui a referência não é apenas a essas prerrogativas quando previstas na Constituição, porque seria redundante. Porque seria suficiente a primeira parte. Pois a primeira parte já engloba questões relativas à nacionalidade previstas na Constituição, a soberania prevista na Constituição, a cidadania prevista na Constituição, por óbvio. Então, a interpretação não pode se limitar a dizer o óbvio. Seria absolutamente desnecessário se inserir essa parte final fazendo referência à nacionalidade, soberania e cidadania, se fosse limitado àquelas questões constitucionais. Porque, portanto, bastaria a primeira parte. Direitos e liberdades constitucionais. Logo, quando a Constituição faz referência específica à nacionalidade, soberania, cidadania, diz essa quarta corrente, acrescenta-se a referência, olha lá, às prerrogativas intrínsecas, específicas, relativas à nacionalidade, soberania e à cidadania, ainda que não diretamente contempladas no texto constitucional, e sim em alguma norma de nível hierárquico inferior ao da Constituição da República. Assim, o mandado de injunção é admissível sempre que a inexistência de norma regulamentadora, não apenas para assegurar o exercício de direitos e liberdades constitucionais, como também para dar efetividade às prerrogativas específicas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania, mesmo quando essas prerrogativas não emanem diretamente da Constituição Federal, mas sejam asseguradas em outras normas de menor hierarquia. Visto essas quatro correntes, como tem se direcionado
a jurisprudência. A jurisprudência predominante na esteira da doutrina ou teoria ampliativa é firmada no sentido do condicionamento do regular exercício do mandato de junção à existência, no caso concreto, de direito subjetivo constitucional. Eu incluo desde logo, como falado, aqueles que se encontram em tratados internacionais de direitos humanos que têm status constitucional, ok? De direito subjetivo constitucional de exercício obstado pela omissão legislativa denunciada. De modo que a inexistência de norma autorizadora do exercício de direito subjetivo constitucional legitima o ajuizamento do mandado de junção. O mandado de junção não existe apenas para a proteção das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, incluindo antes, de forma mais ampla possível, todos e quaisquer direitos pela Carta Magna assegurados. Visto o direito subjetivo tutelado, agora o objeto do MI do mandado de junção. O objeto do mandado de junção, como já analisado, é garantir o exercício de um direito inviabilizado em razão de ausência de norma regulamentadora. Então, garantir o exercício do direito inviabilizado em razão de ausência de norma regulamentadora. O fim do MI, como já falado, por óbvio, não é obter uma declaração de mora, mas sim garantir que o direito seja exercido. O fim, por óbvio, não é obter a declaração de mora, como falado, mas sim garantir o exercício do direito até que a norma regulamentadora seja editada. Essa posição ela é corroborada por interpretação sistemática e teleológica da Constituição, que diz no artigo 5º, parágrafo 1º, que os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata e, para tanto, coloca à disposição dos jurisdicionados o mandado de junção, para os casos em que o direito fundamental a ser exercido dependa de norma regulamentadora ainda não editada, que, consequentemente, permite o manejo do mandado de junção com o fito de garantir o exercício do direito até a edição do ato faltante. Prosseguindo ainda na análise quanto às condições específicas da ação, inexistência de regra regulamentadora. Como nós já vimos, o cabimento do mandado de junção ele depende da existência, ou melhor, desculpe, da ausência de norma regulamentadora, da inexistência de norma regulamentadora, ele depende da existência de uma omissão na regulamentação de direito ou liberdade constitucional. Norma regulamentadora. Quanto à norma regulamentadora, legal ou regulamentar, material ou formal, o cabimento da ação injuncional requer a existência de lacuna técnica ou omissão inconstitucional, em torno do qual há 7 precedentes jurisprudenciais que exigem a atenção de vocês. Vamos a eles? 1. O mandado de junção não é cabível na hipótese em que a norma regulamentadora houver sido recepcionada pelo novo ordenamento jurídico constitucional. E por quê? Porque a norma, mesmo sendo anterior à Constituição, ela foi recepcionada. Se ela for recepcionada, o direito constitucional, embora não tenha sido regulamentado por normas ou por norma posterior à edição da Constituição, existe norma anterior, recepcionada pela nova Constituição, que viabiliza o exercício daquele direito. Então, o direito constitucional, repito, embora não regulamentado após a edição da Constituição, existe norma anterior à Constituição, recepcionada, que viabiliza o exercício do direito fundamental. Então, o direito fundamental não está inviabilizado quanto ao seu exercício em razão da ausência de norma regulamentadora, tendo em conta a existência de norma anterior à Constituição, recepcionada, que viabiliza o exercício daquele direito. Então, voltando. Primeira hipótese.
Mandado de junção não é cabível em hipótese que a norma regulamentadora houver sido recepcionada pelo novo ordenamento jurídico constitucional. Por que não? Não há interesse processual no aspecto da necessidade. Não é necessário a impetração do mandado de junção para o exercício do direito. Se o exercício do direito afirmado pelo requerente não estiver inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora, tendo em conta que a recepção de norma anterior permite, viabiliza o exercício do direito. Vamos à segunda hipótese. O mandado de junção não é cabível para a disciplina das relações jurídicas decorrentes de medida provisória, não convertida em lei no prazo de 60 dias, em virtude de recusa ou omissão do Congresso Nacional, não tendo havido reedição pelo Presidente da República. Aqui, a medida provisória não foi convertida em lei. Portanto, não há aqui uma pretensão legítima a ver aquela medida provisória não convertida em lei regulamentada. Então, voltando. O mandado de junção não é cabível para a disciplina das relações jurídicas decorrentes de medida provisória não convertida em lei no prazo de 60 dias, em virtude de recusa ou omissão do Congresso Nacional, não tendo havido reedição pelo Presidente da República. Medida provisória que não veio a ser convertida em lei, pretensão de que sejam regulados os efeitos consumados da medida provisória, não é idôneo para esse desiderato, o mandado de junção, por demandar-se a regulamentação de situações decorrentes da aplicação de norma ordinária. Aqui o que se pretendia era o manejo do mandado de junção para garantir a regulamentação de medida provisória não convertida em lei. Então, muito cuidado, que não é a mesma situação que nós dissemos de uma lei que não é regulamentada, como nós vimos. Aqui foi ditada uma medida provisória. Medida provisória que nós sabemos que tem eficácia imediata. Essa medida provisória não foi convertida em lei. Ela produziu efeito durante aquele período, 60 e mais 60, e não foi convertida em lei. O que se pretendia era a utilização do mandado de junção para forçar a regulamentação da medida provisória não convertida em lei. Não tem cabimento. E por quê? Porque aquele ato era um ato provisório, que não foi convertido em lei. Não cabe aqui o manejo do mandado de junção. Primeiro, se tratar de um ato infraconstitucional. E segundo, se tratar de um ato infraconstitucional provisório. Nós não tínhamos aqui nem mesmo uma lei, um ato definitivo. Como aquela hipótese que nós dissemos, da omissão indireta, omissão na regulamentação da lei propriamente dita. Então, não confundir com aquela situação que nós vimos anteriormente. 3. O mandado de junção não é cabível na hipótese em que a norma regulamentadora houver sido produzida, não se revelando juridicamente possível, em sede de mandado de junção, a suspensão da eficácia da norma regulamentadora. Aqui, o que se pretendia era manejar o mandado de junção para, incidentalmente no mandado de junção, se declarar a inconstitucionalidade de uma determinada norma regulamentadora e, consequentemente, declarando-se a inconstitucionalidade dessa norma regulamentadora no próprio mandado de junção, você teria ali uma situação de ausência de regulamentação, tendo em conta a nulidade da norma regulamentadora. Consequentemente, o mandado de junção, portanto, seria para essa posição viável para suprir a omissão que decorreu da declaração de inconstitucionalidade de uma norma já editada. E qual foi a resposta? Não, o mandado de junção não se presta para isso. O mandado de junção não se presta para declarar inconstitucional uma norma, para gerar a omissão e, consequentemente, viabilizar a utilização do mandado de junção. O mandado de junção não se presta aqui para corrigir uma norma já editada. O caminho não é esse. O mandado de junção se presta quando você tiver uma situação de ausência de regulamentação que esteja inviabilizando o exercício daquele direito. O que não é o caso. Assim sendo, no âmbito do mandado de junção, não é admissível pedido de suspensão ou declaração de inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo, por não ser ele, o mandado de junção, o meio processual adequado para a declaração de inconstitucionalidade em abstrato de normas jurídicas. 4. A impetração do mandado de junção é prejudicada pela superveniência de revogação do dispositivo constitucional que se pretende regulamentar. Aqui é bastante fácil de nós conseguirmos visualizar. Você tem lá um dispositivo constitucional, um direito fundamental, você tem lá uma norma constitucional que se pretenda regulamentar e ela não foi regulamentada. Cabe mandado de junção. Antes do mandado de junção ser julgado, essa norma constitucional é revogada. Então não há mais dispositivo constitucional que viabilize um exercício do mandado de junção, pois não há mais aquele direito subjetivo que dependa de regulamentação, tendo em conta a revogação da norma constitucional. Nós vamos seguir aqui na quarta situação. Então, voltando, a impetração do mandado de junção é prejudicada pela superveniência de revogação do dispositivo constitucional que se pretende regulamentar. E pela superveniência de norma que regulamente o dispositivo constitucional a que se refere o mandado de junção. Ou, na hipótese, em que o mandado de junção, ainda não julgado no seu mérito, o mandado de junção ainda não foi julgado no seu mérito, e antes do julgamento quanto ao mérito do mandado de junção, é editada a norma regulamentadora. O EMI fica prejudicado. Mas nós temos que tomar um cuidado muito grande com esse artigo 11, parágrafo único. Vamos até ele. Veja o que diz o dispositivo. Especificamente o parágrafo único. Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão. Grife, antes da decisão. Caso em que o processo será extinto sem resolução de mérito. O dispositivo, portanto, diz: ficará prejudicado o mandado de junção se antes da decisão for editada a norma regulamentadora. Nesse caso, extinto sem resolução de mérito. Até aqui, problema nenhum. Agora, o que eu trago para vocês é a seguinte hipótese. O mandado de junção foi julgado procedente. Então, nós temos uma decisão de mérito em que julga procedente o mandado de injunção. Vamos agora visualizar o que pode acontecer a partir do julgamento de procedência do mandado de junção. Vamos ver a situação? Então, imagine o seguinte. Foi julgado, julgamento do EMI, procedente o pedido. Então, imagine que eu seja o relator do EMI. Tá? Eu sou o relator do EMI, estamos lá no STF. Pronto. 11 ministros, eu sou o relator. Então, estou proferindo meu voto. Primeira parte do meu voto. Eu tenho que primeiro identificar se existe uma situação de ausência de regulamentação na Constituição que inviabilize o exercício do direito. Aí eu, relator, digo, existe uma situação na Constituição de omissão inconstitucional que inviabiliza o exercício daquele direito X. Declaro a mora que inviabiliza o exercício do direito. Essa é a primeira parte da decisão. Agora eu vou para uma segunda parte da minha decisão. Na segunda parte agora, o que eu faço? Estabeleço as regras para que o direito seja exercido enquanto não editada a norma regulamentadora. Proferi o meu voto. Então, meu voto, primeira parte, está aqui. Reconheço o estado de mora que inviabiliza o exercício do direito. Primeira parte da decisão, de mérito. Já na segunda parte da minha decisão, eu sou o relator, tá? Eu estabeleço, olha aqui, as regras que viabilizam o exercício do direito enquanto a norma regulamentadora não for editada. Votei, acabou. Agora os ministros têm que votar. Os demais ministros vão votar, primeiramente, se existe uma situação de omissão inconstitucional que viabiliza o exercício do direito. Porque se não existir a situação de omissão inconstitucional que viabiliza o exercício do direito, o EMI vai ser julgado improcedente. Então os demais ministros agora votam quanto a essa primeira questão do que foi decidido. Voto, eu vou colocar um dia, tá? Que era o dia do julgamento aqui. Vamos imaginar que nós estivéssemos lá no dia 10 de
de 2022. Esse é o dia da sessão de julgamento. Nesse dia, 11 ministros, o relator e mais 10, disseram ok. Existe uma situação de mora que inviabiliza o exercício daquele direito. Ok, todos concordamos. Agora, os demais ministros têm que votar se eles concordam ou não com as regras estabelecidas pelo relator que viabilizam o exercício daquele direito. Então, o relator disse na decisão dele: o direito vai ser exercido a partir da regra A, B e C. Agora, nós temos que ter o voto dos demais ministros. Aí vem, na ordem, o ministro mais novo até o mais antigo. Aí o primeiro ministro a falar, depois do relator, vem e diz: eu tenho que pensar melhor quanto a essas regras. Não sei se o que o ministro relator estabeleceu, as regras estabelecidas para o exercício do direito, é o melhor que poderia ter sido estabelecido. Eu peço vista. Veja, ele pediu vista nesse mesmo dia 10 de 10 de 2022. Não havia ainda uma decisão da corte quanto a essa segunda parte da decisão. Aquele ministro que pediu vista, ele devolve, por exemplo, no dia 10 de 10 de 2023. No dia 10 de 10 de 2023, ele fala: olha, eu estudei durante esse ano todo, enfim. Eu concordei com aquelas regras estabelecidas pelo ministro relator. Os demais ministros votam. E todos concordam. Então eu tenho aqui, nesse dia, 11 ministros dando ok quanto às regras estabelecidas para o exercício daquele direito. Mas imaginemos o seguinte. Imaginemos, por exemplo, que no dia 10 de 5 de 2023 tenha sido editada a lei. Regulamentando aquele direito. Nesse caso, quando o tribunal retomar o julgamento em 10 de 10 de 2023, ele não vai aplicar o parágrafo único, olha lá, do artigo 11. Por quê? Porque lá diz: estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão. Perceba que no nosso caso, a norma regulamentadora foi editada em 10 de 5 de 2023. Não foi antes da decisão. A decisão foi proferida em 10 de 10 de 2022. Ela foi editada antes da conclusão do julgamento quanto à regulamentação, mas não quanto ao julgamento de procedência do pedido do mandado de injunção. Então, nesse exemplo aqui, não fica prejudicado o mandado de injunção. Aí você pode dizer: professor, mas se nós já temos uma norma regulamentadora do direito constitucional, o mandado de injunção vai se prestar para quê? Excelente pergunta. Mas muito cuidado. Uma lei tem eficácia ex nunc. Dali para frente. Ou seja, a lei será aplicável do dia 10 do 5 em diante. Ela não vai ser aplicável de 2023. Ela não vai ser aplicável retroativamente. Então, a decisão a ser proferida no dia 10 do 10 de 2023, ela vai regular o exercício do direito entre a data do julgamento de procedência, 10 de 10 de 2022, e a edição da lei, que é o período em que você não tem nenhuma norma regulamentando o exercício daquele direito. Sim, porque depois de 10 do 5 você já tem a lei. Você não tem antes. Então, continua o julgamento para
que se estabeleçam regras para o direito ser exercido durante aquele período, ou que pudesse ter sido exercido durante aquele período. Professor, mas eu vou exercer retroativamente? Sim, depende do direito, é viável que seja exercido retroativamente. Sim, é possível. Professor, mas o tribunal, nesse caso, ele vai estabelecer as regras que ele bem entender? Não é adequado que ele o faça? Então, o que o tribunal pode fazer nessa situação? Como já existe uma lei editada regulando o direito, pelo poder que é primariamente competente para fazê-lo, não é adequado que o tribunal estabeleça regras distintas daquelas estabelecidas pelo legislador. Então, o que o tribunal vai fazer normalmente nessa hipótese? Na sua decisão, a ser proferida aqui em 10/10 de 2023, o tribunal vai determinar a aplicação dessa lei já editada para aquele período compreendido entre 10/10 de 2022 e a edição da própria lei. A aplicação na lógica ou por analogia. Então você preserva a própria vontade do legislador, porque você está aplicando a mesma norma criada pelo legislador. Não gera insegurança jurídica, portanto, não gera confusão jurídica. Mas muita atenção nessa hipótese, muita atenção nessa situação. Vemos então a quarta hipótese. Seguindo, quinta hipótese. Mandado de junção não é cabível para anulação de ato administrativo ou judicial como substitutivo de mandado de segurança. Não é admissível mandado de junção como sucedâneo do mandado de segurança, em ordem à anulação de ato administrativo ou judicial que respeite o direito subjetivo constitucional, cujo exercício penda de regulamentação. O mandado de junção é um instrumento, é um remédio constitucional para a garantia do exercício do direito. Não se presta para visar a anulação de um determinado ato lesivo a direito fundamental. Você tem um outro remédio constitucional que tem essa finalidade, que tem essa utilidade. 6. O mandado de injunção não é cabível na hipótese de inexistência de norma constitucional que consubstancie determinado direito subjetivo. O mandado de junção não é veículo processual adequado para induzir a edição de normas constitucionais, mas apenas e tão somente a de normas infraconstitucionais regulamentadoras de preceito constitucional. Não pode, portanto, ser manejado o mandado de junção para dizer que existe uma omissão na Constituição, constitucional, que a Constituição não traz um determinado direito que ela deveria trazer, que ela deveria proteger. Não. O mandado de junção tem cabimento quando se tratar de omissão na regulamentação de um direito constitucional, e não para a criação de direitos constitucionais. Assim, repetindo, não é cabível mandado de junção na hipótese de inexistência de norma constitucional. Última hipótese. O mandado de junção não é cabível para implementação de isonomia ou paridade, obtenção de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias aos servidores públicos. O mandado de injunção não é a via adequada para reivindicar a isonomia de vencimentos, que são fixados em lei. Não cabe discutir o conteúdo ocupacional dos cargos em confronto. Nem o mandado de injunção é meio adequado para obter aumento de vencimentos mediante alteração de lei já em vigor. Complemento ainda com a súmula vinculante número 37 do STF, que não trata especificamente do mandado de junção, mas sim desse tema. Olha lá. Súmula vinculante 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia. Nós vamos fechar esse bloco. Próximo bloco nós prosseguimos, analisando, examinando a terceira condição específica da ação, o nexo de causalidade. Vamos fechar esse bloco, já voltamos.